Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Igor Arruda e é um prazer estar hoje aqui com vocês. Hoje a gente vai aprender uma coisa muito importante que muitos eu acho que não têm o costume, né, ou nunca fizeram, que é como você fazer soluções tampões em uma concentração conhecida, né? Quando você faz uma solução tampão, geralmente você usa lá a farmacopeia, né? Você pega lá os valores que tem na farmacopeia, pesa, solubiliza e dá lá o pH certo, né? Mas vamos dizer que você precisa fazer uma análise no HPLC e precisa que aquela concentração daquele tampão que você vai fazer para o HPLC ele esteja em uma concentração definida. Então hoje eu vou ensinar vocês de como a gente fazer essa parte, de como nós conseguimos obter uma concentração conhecida para uma solução do tampão. Então, se você está gostando desse conteúdo aqui, por favor, não se esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar com seus amigos aí, tá? Como preparar uma solução tampão em uma concentração conhecida? Eu acho que muitos já sabem, né? A farmacopeia ela vem descrevendo um modo de você fazer soluções tampões. Ela diz, olha, para você fazer uma solução tampão nesse pH, pese tanto disso, pese tanto daquilo, faça uma solução disso, faça uma solução daquilo. Mas tem vezes que você não consegue determinar qual é a concentração que aquela solução tampão ela precisa ter. Então hoje eu vou ensinar vocês como a gente calcular e quanto pesar, né? A massa que a gente tem que pesar de cada substância para fazer esse tampão. Então, o que é que vamos preparar? O que primeiramente precisa ter muito bem na sua mente, bem estabelecido, é o que a gente vai preparar. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer hoje? É os cálculos para uma solução tampão de acetato de potássio a pH 4,8 em uma concentração de 25 milimolar. Mas atenção, a gente vai precisar de informações muito importantes que a gente tem que ter para assim conseguir realizar nossos cálculos. Primeiro é qual é o pH da solução tampão, qual é a concentração da solução tampão? Então, isso a gente já tem definido. Outra coisa é, esse ácido que a gente vai usar para o ácido e a base conjugada para a gente fazer esse tampão vai ser quem? Nesse caso aqui, né, vai ser o ácido acético e o fosfato de potássio. E qual é o peso molecular dessas substâncias? Então, você também tem que ter o peso molecular dessas substâncias. Nesse caso aqui, eu já tenho aqui também. E por último qual é o pH do ácido? Então, nesse caso aqui, para o ácido acético, é 4,75 o pKa do ácido acético. Agora, então, nós vamos agora para a primeira etapa para a produção do tampão, né? Como a gente calcular? Então, a primeira etapa é entender a equação de Henderson. Esse daqui como você pode ver na imagem, essa aqui é a equação de Henderson-Heisenberg. Essa é a equação. O que é que diz essa equação? Ela diz, olha, que um ácido, quando ele está em água, ele vai formar uma base conjugada e ele vai formar o quê? Um hidrônio. Beleza. Sendo que essa equação ela diz assim, olha, o pH ele é igual ao pKa mais o log de concentração da base conjugada e do hidrônio, ou seja, do ácido. É a concentração de a base conjugada e o meu ácido. Então, quem é que define o valor do pH? É o pKa, que é uma dissolução constante, ou seja, cada substância ela vai ter o seu pKa, e também o log, né? O log de quê? Das concentrações da base conjugada juntamente do seu ácido. Então vamos lá. Lembrando, quais são as informações que eu tenho? pH, o pH é 4,8 que eu quero. E qual é o pKa do ácido acético? É 4,75. Então, eu só repetir aqui essa mesma equação que eu tenho aqui, que é o pH é igual a pK mais log das concentrações. Aí agora eu venho, só vou substituir, só aqui eu só substituía. No lugar do pH, eu coloquei pH 4,8. E no lugar do pKa, eu coloquei o pKa do ácido acético, que é 4,75. Pronto. Qual é o próximo passo agora? Agora, olha, se eu tenho números aqui, né? Inverto para o outro lado. E no final eu tenho o quê? Olha, eu tenho 0,05 é igual a o log das concentrações. Então, agora eu resolvendo tô resolvendo quem agora? Tô resolvendo o log, né? Eu passo o log para cá porque está multiplicando as concentrações e fica, né? O log de base 10, né? De 0,05 igual às concentrações. E o quanto é que dá esse log? Esse log dá isso, ó. Dá 1,122. Sendo que aqui não é uma divisão, embaixo significa que tem 1. Então aqui é uma relação, né? Onde eu tenho que
menos A é igual a 1,122 e que A em que o ácido é igual a 1. Agora, se eu fizer se aqui, né, se aqui está dividindo, eu passo multiplicando e eu fazer uma continha, o que é que vai acontecer? Aqui na frente, né, eu significo que eu tenho 1, né, naqui eu fiz aquela regrinha, né, de meio pelos extremos. Então aqui eu tenho 1, né, aqui na frente representa que tem 1. Então eu tenho uma base conjugada é igual a 1,122 vezes o quem? O ácido, né? O ácido é esse que está multiplicando. Então agora a gente terminou essa primeira etapa e qual vai ser a segunda etapa? A segunda etapa agora é o sistema de equação. Eu acho que você já sabe, né? O sistema de equação é quando eu tenho uma equação onde a gente isola um determinado fator, por exemplo, o x, e depois a gente substitui aquele valor que a gente atribuiu ao x na equação. Então, voltando lá às informações que a gente obteve na primeira etapa, a relação da concentração de pH, da concentração e pH da etapa 1 foi essa, né? Que eu tenho minha base conjugada é igual a 1,122 vezes quem? Vezes o ácido. Então, definindo, né? Como é que a gente agora vai definir a concentração? O que é que a gente sabe? Que o pH ele é definido pela concentração do ácido e da base conjugada. Então, o que é que a gente vai assumir? Vai dizer que o ácido mais a base conjugada, ele tem que ter que concentração. A gente não quer fazer também uma concentração conhecida, então é isso, ó. Sendo que aqui tem que ser em mol, né? Lá está em milimolar. Então, é só eu fazer a divisão por 1000 e aqui eu tenho a minha quantidade de massa, né, em milimolar. Isso aqui, essa relação é em mols. Então, eu tenho 0,025 milimolar. Ou no caso aqui 0,025 mols, né? Seria 25 milimolar, que representa a mesma coisa. Então, a gente vai aplicar agora o sistema de equação. A gente quer conhecer agora o que, né? Então, a gente vai aplicar o sistema de equação. O que é que a gente quer conhecer agora? É a concentração de quem? Do ácido. Então, olha, a equação é essa, né? Onde eu tenho o ácido mais a sua base conjugada é igual a essa concentração aqui que representa 25 milimolar. Então, eu vou fazer agora o sistema de equação. Olha, tá vendo aqui essa equação, que é a relação, né, que eu encontrei? O que é que eu vou fazer? No lugar de onde tem A negativo, eu coloco essa expressão aqui, 1,122 vezes o HA. Então, eu fiz isso. No lugar de A negativo, eu adicionei essa expressão aqui no igual. E eu vou agora responder a minha equação, né? No caso, aqui, como não tem nada, significa que tem 1. Então, passa a ser o quê? H mais A é igual mais 1 dá o quê? Dá 2,122 vezes H. HA igual a 0,25. Então, eu fazendo essa, tá multiplicando, né? Vai passar dividindo. Fazendo essa continha dá o quê? Eu tenho que a concentração de HA é igual a 0,01178. E agora, Igor, eu quero conhecer a concentração de H-, ou seja, a concentração do meu ácido. Então eu venho aqui do mesmo jeito. Aí sendo que agora é bem mais fácil, né? Como eu já tenho o conhecimento do valor de quem é o HA, agora é só eu fazer a subtração que eu vou achar o valor de H-, de A-. Então, o valor de A- é a subtração entre 0,025 vezes menos esse valor, que vai dar o quê? Vai dar igual a 0,013. E vai ser igual a quanto? A 0,01322. Então agora, né? Vamos lá para uma das últimas etapas, que é a terceira etapa, que é a determinação da massa de cada substância do tampão. Então, voltando lá à informação que a gente tinha, né? Qual foi a concentração obtida na equação? A gente tinha aqui a concentração do ácido, né? H+, era essa para quê? Para a gente fazer uma solução do tampão a 25 milimolar. E a concentração do meu ânion, né, da minha base conjugada, seria essa. Então, perfeito. Como é que a gente determina a massa, a concentração de qualquer coisa? É através da molaridade, né? Onde eu tenho molaridade é igual a massa dividido pelo volume e o peso. Então, aqui eu tenho o quê? Agora é só substituição. Qual foi a molaridade que eu tinha? É de 0,01178, que representa quem? Representa o meu ácido.
E eu quero descobrir a massa. O volume que eu defini vai ser para 1, né? Então não precisa nem ter problema, porque multiplicando 1 por 1 dá o mesmo valor. E aqui ó, eu adiciono quem? Ó, quem é esse aqui? O PM é o peso molecular. Agora eu adiciono o peso molecular de quem? Do ácido acético. Então, respondendo, fazendo os cálculos dessa continha, a massa que eu encontro ó, é isso aqui, ó, para o ácido acético, de 0,70389 gramas, né, de ácido acético. E agora o que é que eu faço? Olha, a densidade, né, por causa que ele é um líquido, né, eu vou conseguir achar o quê? Que o volume que eu tenho que utilizar do ácido acético para produzir essa solução vai ser esse, ou seja, o volume que eu tenho que adicionar, a massa que vai representar isso do meu ácido é essa quantidade. Já para o fosfato de potássio, né, que é a minha base conjugada, eu vou precisar de quanto? Eu sei lá, aqui a concentração aqui, olha, como a gente já tem encontrado lá nas outras equações, eu adiciono essa concentração aqui, faço os cálculos e vou achar a minha massa, né? A minha massa que eu tenho que pesar do fosfato de potássio é essa, 1,799 gramas dele, ou 1.799 miligramas. Como preparar a solução tampão? Então aqui está basicamente o esquema, né? Onde você vai pesar, vai pesar lá o seu fosfato de potássio, vai adicionar em um balão, né, de 1000 ml, vai pegar água meliquê. Depois disso, né, você vai adicionar também um ácido acético, vai pipetar lá o seu valor, vai colocar tudo isso junto em um becker e depois desse becker tudo pronto, você leva para onde? Para um pH-metro, para ver se realmente tudo bateu, mas com certeza tá. Se você fizer tudo certinho e se os reagentes forem puros, não tiver impureza, você tiver feito corretamente a pipetagem e a pesagem, não vai dar erro. O pH vai bater certinho. Mas é bom a gente conferir, né? Porque os erros eles podem acontecer. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e qualquer dúvida, deixe seus comentários, suas informações que estamos aí para ajudar. Então, é isso. Falou, valeu, tchau, tchau!